Olá pessoal, eu sou o Diogo Cruvinel, cientista político, professor de Direito Eleitoral e servidor do TRE de Minas. Eu tenho um projeto pessoal que já há alguns anos eu viajo para alguns países acompanhando as eleições. A minha formação acadêmica, tanto no direito quanto na ciência política, o meu interesse é entender não só as regras eleitorais para que de fato essa eleição ocorra, mas também o que é permitido, o que é proibido, por exemplo, nas campanhas eleitorais, como se prestam contas, como os candidatos são registrados e quem é que pode ser considerado eleitor ou não. Do ponto de vista da ciência política, eu tento sempre analisar também a conjuntura dessa luta de forças nos países em disputa e assim ter uma visão mais holística das eleições. Hoje eu estou aqui em Roma, na capital da belíssima Itália, onde na semana passada, no dia 4 de março, foram realizadas as eleições para o parlamento, que é esse prédio que a gente está vendo aqui atrás. Diante dessas eleições que aconteceram na semana passada, eu queria trazer curiosidades comparando com o sistema eleitoral brasileiro. A primeira curiosidade em relação às eleições da Itália é que eles ainda votam por meio de cédulas de papel, então o voto deles ainda é manual. O voto aqui também, ele é facultativo, não é como o Brasil que tem o voto obrigatório. Na Itália, como um contexto histórico de no último século, muitos italianos terem saído da Itália para outros países, fugindo da guerra, por exemplo, uma colônia enorme de imigrantes italianos acabaram se constituindo, e fazendo suas famílias em outros países. O eleitor italiano residente fora da Itália, ele também tem o direito de votar. E isso acontece da mesma forma no Brasil. Aquele eleitor brasileiro que se encontra no exterior no dia da eleição, ele pode se dirigir pessoalmente a uma embaixada do Brasil mais próximo de onde ele estiver e ele vai fazer o seu voto de uma forma direta. Isso garante, por exemplo, que o próprio eleitor brasileiro, ele mesmo, vai votar e ninguém vai votar em seu lugar. O parlamento italiano, que a gente está vendo aqui atrás, reserva uma parte de suas cadeiras justamente para serem disputadas pelos candidatos que vão receber votos dos cidadãos italianos que estão morando no estrangeiro. Esses candidatos, eles fazem campanhas para os italianos que estão morando fora e, por outro lado, os cidadãos italianos que estão fora, eles não votam em todos os candidatos que concorrem às demais cadeiras, mas só naqueles candidatos que estão concorrendo para as cadeiras específicas. O eleitor que se encontra fora da Itália, ele recebe pela via postal, pelos correios, as cédulas de votação. Ele preenche essas cédulas, que são essas aqui, no caso, para a Câmara dos Deputados e para o Senado da República, e posta para o consulado respectivo, onde ele tiver informado que é residente. Agora, uma curiosidade, para a Câmara dos Deputados podem votar todos os eleitores, mesmo fora da Itália. Mas para o Senado da República, somente aquele eleitor com mais de 25 anos. Então, é bem curioso isso em relação à Itália, porque uma vez que se fomenta, pelo menos no Brasil, a participação do jovem na política, e quanto mais cedo o jovem começar a se interessar por essas questões políticas, eu pelo menos entendo que é mais favorável. Aqui na Itália não. Para o Senado da República só podem votar aqueles eleitores com mais de 25 anos. Outra curiosidade é que aqui na Itália, quem realiza as eleições, quem controla as eleições, não é o Poder Judiciário como no Brasil. A gente tem uma justiça eleitoral, uma justiça especializada, e a gente considera isso como sendo um diferencial muito importante em relação aos outros países, mas aqui na Itália é um órgão do Executivo Municipal quem realiza as eleições. Por hoje é só. Eu gostaria então de compartilhar essas curiosidades da eleição italiana, aproveitando que eu estou aqui hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Tchau!